Glórias a Deus. Amém, igreja? A paz seja com todos. Cadê o glória a Deus da igreja? Amém. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Te convidamos, Senhor. Esse lugar te pertence. Esse povo te pertence, Pai. Somos Teus, Senhor. Viemos aqui para Te adorar. Viemos aqui para Te buscar. Queremos, Senhor, a Tua presença, Teu rio. Que o Senhor possa abrir o ouvido da Tua igreja para Te ouvir, Senhor. Deus, eu Te peço que nesta noite, Pai, o Senhor, meu Pai, venha falar no profundo, no oculto. E que o Senhor possa, Senhor, trazer respostas. Resposta não a qual o homem está buscando, mas aquela, Senhor, que o Senhor tem. Que o Teu povo saia com direção. Que o Teu povo saia daqui, Pai, com clareza de pensamentos, de tudo, Pai, que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus que o Senhor, Pai amado, coloque anjos aqui. Anjos com espada desembainhada, Pai. Eu Te peço que o Senhor coloque anjo por cima, por baixo. Anjo na direita da Tua igreja, Pai, na esquerda. Jesus, que o Senhor venha cercar esse lugar, Senhor, com espada desembainhada. Deus, eu Te peço em nome de Jesus que o fogo do Senhor venha cair nesse lugar. O fogo que queima, Jesus, que tira, Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas queremos, Senhor, ouvir, entender e compreender, Senhor, os Teus caminhos. Fala conosco, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir. Abre o nosso coração, Espírito Santo, para compreender e entender os Teus caminhos. Eu Te peço, Pai, que nenhum daqui saia, Senhor, sem ser ministrado pelo Teu Espírito. Me convém, Jesus, nesta noite, desaparecer. Me convém a diminuir, Jesus, porque eu não tenho nada. Mas eu sei que o Senhor tudo tem. Eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode libertar. Eu sei que o Senhor pode salvar. Que o Senhor pode sarar. Eu sei que o Senhor tudo pode. Então toma, Jesus, o governo desta reunião. Toma, Espírito Santo, o governo desta reunião. Eu Te peço que o governo do Senhor se estabeleça aqui, Deus. Eu Te peço que o governo do Senhor se estabeleça aqui, Senhor. E que haja, Jesus, o domínio das luzes do Senhor. Para iluminar, para revelar tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. No verso 4, está escrito assim: mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim, falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. A primeira pergunta que eu queria, fazer tanto a igreja do Senhor a refletir era a respeito de ser aprovado. Essa questão de ser aprovado por Deus é algo tão profundo, algo tão intenso. Porque uma coisa é a gente ser aprovado pelos homens e outra coisa é a gente ser aprovado por Deus. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não é sobre ser usada, mas ter uma vida de aprovação. Não é o quanto nossos dons podem
remeter aqui na sociedade para contribuir para o bem do próximo. Mas o quanto o que nós fazemos, o quanto que nós somos, está sendo aprovado pelo Senhor. E essa, querido, precisa ser uma preocupação ou talvez algo que nos faça pensar de fato na nossa vida. Porque aqui, né, está escrito como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Então a palavra de Deus é algo muito poderoso. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar. A palavra de Deus, ela tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para mudar as sentenças, decretos que estão subjugados de gerações após geração. E a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortaleza e sofisma. Mas aqui tem uma condição tremenda, que ele diz assim: porque fomos aprovados. Então, se a gente entender essa profundidade e a necessidade de sermos aprovados do Senhor, a gente vai começar a viver a plenitude de carregar o Evangelho de Cristo na nossa vida. Então, o convite de Jesus hoje é que façamos, né, entendidos da importância de ser aprovado. E ser aprovado não está linkado ao que possuímos, aquilo que nós temos, mas o quanto Deus tem se agradado dos nossos caminhos. O quanto Deus tem se alegrado. O livro que fala Uma Vida de Propósito, eu me lembro de uma frase do autor, que ele fala assim, que uma das coisas que o propósito carrega na vida de alguém que vive pelo propósito é que ele faz Deus sorrir. E a pergunta é: será que a nossa vida tem feito Deus sorrir? Será que temos arrancado risos de Deus? Será que os céus têm dado gargalhadas a respeito da nossa vida? E aqui eles entendem, né, que não era por meio de agradar homens, não era por meio de agradar pessoas, mas a Deus. E precisamos ter esse entendimento, a importância de Deus ser suficiente na nossa vida. Que Deus venha a ser tão suficiente ao ponto que a gente entenda que nenhuma aprovação é maior do que o nosso Deus. Nenhuma aprovação é superior à grandeza de se ter Deus como Pai, como Senhor, como amigo. Então, é dentro dessa dimensão que muitas vezes o Senhor vai provar o nosso coração. É para poder verdadeiramente, né, cutucar, mexer com as nossas estruturas de fato, para saber o que vai sair daí. Assim como foi com Jó. A história de Jó nos conta que o próprio Deus testemunhou quem era Jó. Deus disse que Jó era um homem justo, que Jó era um homem reto. E Satanás, não satisfeito com a vida que Deus dava para Jó, ele mesmo chega. Mas se o Senhor não desse a vida que ele tem, será que verdadeiramente ele seria esse homem? E ele desafia Deus. E pede para que o Senhor permita que ele toque em algumas coisas de Jó, para que Deus verdadeiramente pudesse, aos pensamentos dele, entender que Jó só era porque tinha. Jó só adorava porque ele tinha uma vida perfeita, uma vida próspera, abençoada. E o Senhor permitiu. E Jó foi um homem de resposta. Jó foi um homem que soube responder as respostas que o reino de Deus estava esperando. Então, nos dias das provações, no dia que fomos tentados, nos dias da dificuldade, precisamos entender que estamos passando por um processo que precisamos ser aprovados pelo Senhor, né?
É muito bom ser aprovado por um amigo, ser conferido com palavras aonde ele te confere elogios. Mas muito mais do que isso, precisamos tocar o coração de Deus. Porque quando nós tocamos o coração de Deus, querido, a palavra verdadeira que está escrito aqui, ela é viva, ela é eficaz na vida simples, ordinária, cotidiana. Ela surge um efeito poderoso. E isso nos dá legalidade, autoridade para vencer os dias maus. Então não podemos negligenciar esse lugar. Não podemos passar desapercebido por este lugar em ser aprovado por Deus. Precisamos buscar de fato, sabe, ser aprovado por Deus. Acordar entendendo a importância de Deus lhe aprovar. Por quantas vezes eu vi situações da minha vida se repetir. E o Espírito Santo dizia assim, é porque você ainda não foi aprovada. E aquela situação se repetia, situações desagradáveis, que eu agia muito contrário do que Deus esperava de mim. E eu falava, Jesus, isso é uma tentação. O que é isso? E eu ia orar, tira esse negócio de mim. O Senhor, não tiro não, até você ser aprovada por mim. E eu via se repetindo. Talvez você perceba que existem coisas desagradáveis, tristes, que lhe machuca, que lhe põe para baixo, que lhe confronta, que gera dor em você, que gera desânimo, que abala a sua fé. E Deus está dizendo, eu preciso que você dê resposta. Eu preciso que você passe por esses dias entendendo que o céu está esperando a sua resposta. E precisamos caminhar com essa responsabilidade, com esse entendimento. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para governo. Deus nos criou para que a gente viesse governar sobre todas as coisas. E Ele tem prazer que o propósito da criação se estabeleça na nossa vida. Então as situações vão se repetir até que você governe ela. Até que as suas emoções não se misturem com aquilo, mas que a palavra de Deus seja o efeito o qual vai destruir todo o mal. Então a gente precisa entender que a aprovação nos leva para um lugar de promoção. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto, se lhe há dada. Então, queridos, aqui o Senhor já nos mostra o caminho. Que as provações vêm, mas o Senhor tem a sabedoria para nos dar. E a sabedoria é o conhecimento aplicado da maneira certa. A sabedoria é algo tão poderoso que faz você enxergar o caos e você ver um lugar de esperança. Então não tem dificuldade quando nossos pensamentos estão alinhados com o reino de Deus. Não tem dificuldade quando o nosso coração está alinhado com o reino de Deus. Quando as nossas emoções estão alinhadas ao propósito de Deus. E verdadeiramente só estamos alinhados quando nós somos aprovados. Somos provados e aprovados por Ele. Porque todas essas coisas vão contribuir
para que coopere aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nenhuma tentação, nenhum mal vai ser superior à graça e à bondade de Deus. Então, em tudo Deus tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. E eu não sei qual é a aflição do seu coração. Eu não sei qual é a tristeza, a angústia. Eu não sei o que tem tirado o teu sono. Eu não sei o que tem lhe ameaçado. Aquilo que tem perturbado a sua alma. Aquilo que tem confrontado a sua qualidade de vida. Eu não sei, mas Deus sabe. E o Senhor está dizendo para você: tende alegria em todas essas coisas. Tende alegria em todas essas coisas. A palavra do Senhor disse para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Precisamos ser homens e mulheres perseverantes, pacientes nas tribulações, fervorosos na fé, prontos para poder liberar os decretos da palavra do Senhor, prontos para profetizar em meio ao caos, pronto para poder andar sobre as águas, prontos para poder lançar a rede em alto mar, mesmo quando você já passou a noite toda tentando e não conseguiu, mas você é um homem e uma mulher que se rende à palavra de Deus, que está sujeito a ela, então você continua lançando a sua rede por conta da palavra do Senhor. Não importa as tribulações, não importa o dia mau, não importa o quanto está difícil. Mas a gente precisa entender uma coisa: Deus é suficiente. Ele é suficiente. Nele não há falta de nada. Somos completos nele. É nele. Sempre vai ser por meio dele. Mas infelizmente, muitos de nós ainda acreditamos que é por meio de mim, do meu eu, das minhas forças. E aí a gente termina se frustrando um pouco, se decepcionando um pouco. Ainda hoje pela manhã eu testemunhava uma fase da minha vida que era muito difícil, que foi uma fase assim de escassez, literalmente. E nesse tempo, querido, foi um tempo de muito ajuste, foi um tempo de ser aprovada, de ser provada, mas que eu precisava ser aprovada. E aquela coisa, ser aprovada por Deus, não cabe máscara, sabe? Não cabe fazer de conta que está bem, tem que ser de dentro para fora, de fora para dentro, não dá para poder camuflar. E ali eu entendi, né, o deserto, o dia da tempestade, o dia da provação, que era Deus me formando, era Deus me gerando, era Deus tirando coisas que não agradavam a Ele, era Deus me fazendo uma reforma de fato. Porque pelo menos eu não nasci no Evangelho, eu vim para Cristo, já era praticamente com 20 anos, então a gente tem um pensamento, uma forma de ver o mundo bem diferente de quem nasce no Evangelho. Eu tiro isso pelos meus filhos. A mentalidade deles é além da minha, a respeito de Cristo, a respeito de reino. Eu falo, meu Deus, como é profundo alguém nascer no Evangelho. Para ele algumas coisas é tão simples, é tão natural, entender pecado, se afastar de pecado, sabe, abominar o pecado, ter nojo do pecado. Não cabe, porque eles nasceram num ambiente santo. Eles nasceram no lugar santo. Eles estão crescendo no lugar santo. Mas comigo não foi assim, mas tem santificação para as nossas vidas, tem purificação, tem ajuste do Senhor, tem transformação. Então, aonde Deus quer nos levar é um lugar onde Ele possa confiar para as nossas vidas
o plano perfeito dele, a vontade perfeita dele, o querer, aquilo que ele já desenhou, o design de Deus para a nossa vida original, sem mancha, sem mácula. Então, muitas vezes vamos precisar abraçar o processo. Vamos precisar amar os processos de Deus. Vamos precisar verdadeiramente dizer: Jesus, isso aqui é bom, porque isso aqui, sabe, faz com que eu pareça mais contigo. Então a igreja de Cristo, ela precisa se entregar a esse lugar. A um lugar onde ela entra aflita, mas ela sai transformada. Aonde ela entende que as aflições dela vai produzir um peso de glória de Deus. Aonde ela entende que as dores dela vai transmitir uma autoridade dos céus na vida dela para transformar, para curar. Não podemos desprezar esse tempo. Não podemos desprezar essa estação de Deus. Mas precisamos passar com clareza, com entendimento, com sabedoria, discernindo todas as coisas, cooperando com Ele, sabe? Precisamos entender isso, ser um cooperador daquilo que Deus está fazendo, cooperar com Deus dentro daquilo que Ele está fazendo. Se você perceber que Deus está tocando, eu me lembro que uma fase da minha vida que Deus ia por área, e Ele me dava nome, e Ele me perguntava: posso tocar? Ele trabalhava em uma área da minha vida, quando eu estava bem respirando, porque Ele chega quebrando com tudo. Quando eu estava respirando, já aliviada, estou lá na minha oração de adoração, e Ele dizia: eu posso tocar nessa área? Quero te dizer que o nosso Deus, Ele é educado. Ele está esperando você abrir a porta para Ele concluir a obra dEle. E eu dizia assim: Senhor, pode tocar. Porque o vaso, ele tem que se entregar ao oleiro. O vaso, ele não pode resistir à mão do oleiro, sabe? E eu falava: Jesus, pode tocar. E daqui a pouco eu via, meu Deus do céu, tudo. Eu falei: Jesus está quebrando com tudo dentro de mim. E Ele ia ali me formando, construindo pensamentos alinhados com Ele, construindo aquilo que Ele queria construir dentro de mim, queridos. Eram dias de aflições, eram dias de provações, mas todas essas coisas cooperaram. Todas essas coisas cooperaram para que houvesse um peso de glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então eu costumo dizer: ame o processo, se entregue a Ele, não resista, não mude o caminho. Ainda hoje pela manhã eu falava, a velocidade não é mais importante do que a direção. Se a direção do Senhor é essa, permaneça nela, confia no olheiro. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E depois disso tudo, você vai poder glorificar. Depois disso tudo, você vai entender o que é vida de fato. O que é ter paz de fato. O que é ter gozo de fato. O que é ter uma vida que Deus transborda de fato. Então, amados, toda terra seca, ela precisa de uma chuva. Toda história de sequidão, ela precisa de uma chuva. E essa chuva não vai vir por meio da empresa, da política. Vai vir por meio de Deus. É Deus que vai fazer a chuva cair sobre a tua terra. É Deus que vai fazer a chuva cair sobre o teu casamento, sobre a tua profissão, sobre os teus negócios, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual. É Ele que faz cair a chuva. É Ele que muda o percurso, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que faz. Então esse lugar de entender que Deus é suficiente muda tudo, sabe? Porque quando eu entendo que Deus é suficiente na minha vida, quando eu entendo que somente Ele basta, sabe? Quando eu entendo que Ele é suficiente para mim, queridos, pode vir a aflição que for, se Ele estiver com você, está tudo certo.
Se você puder ouvir a voz dele, está tudo certo. Se você puder entrar no seu quarto e sentir a presença dele, está tudo certo. Sabe? Se você conseguir ainda anunciar a palavra de Deus sobre a sua vida, está tudo certo. Quantas vezes eu acordo, meu Deus, estou sem força, estou cansada, estou isso, aquilo. Eu pego a palavra do Senhor, começo a ler, começo a declarar. Essa palavra é vida, Senhor. Eu creio nela. Daqui a pouco eu me levanto em um novo vigor, em uma nova força. Sabe o que é isso? É entender que Deus é suficiente. É entender que a palavra de Deus já nos garante as nossas vitórias. A gente precisa entrar nesse lugar, onde a igreja do Senhor depende 100% dEle. Fica com Ele, amando Ele, sabe? Se agradando de estar nos braços do Senhor. Que possamos voltar, queridos, para esse lugar. Um lugar onde a gente se delicia, tem prazer, tem contentamento, tem alegria por estar com Ele. E como eu disse no começo, todas as coisas vão cooperar para o bem. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Tudo vai passar, queridos. Mas o Senhor, Ele é eterno. O Senhor, Ele é eterno. E esse senso de eternidade precisa estar dentro de nós. Porque você não foi criada para ter fim. Você não foi criado para ter fim, mas você foi criado para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Deus te criou com um propósito. Para que você fosse eterno com Ele. Para que você subisse para a glória com Ele. E nesse caminho aqui, só estamos sendo aperfeiçoados. Só estamos sendo moldados. Só estamos sendo, sabe, algumas vezes quebrados, cortados. E você precisa entender que a eternidade te espera. Você precisa entender que o eterno te espera. E que o nosso coração entre nesse lugar de contentamento. Nesse lugar de contentamento em Deus. Aonde a gente se satisfaz por Ele. E quando nós entendemos isso, queridos. Quando nós entendemos isso, é a certeza que você foi aprovado. Aí você deixa de ser alguém que está sendo, ali passando pela aprovação, e você passa a ser alguém já conferido, porque o aprovado, ele já está conferido. Ele já mudou de nível, ele já está em outra estação. Então, precisamos entender. Algumas pessoas assim que caminham comigo falam: Jamile, algumas coisas na sua vida acontecem rápido. Eu digo para você, é me entregar para o processo. O que acelera algumas coisas na minha vida, eu sou disponível para Jesus trabalhar na minha vida. É se entregar literalmente. É deixar Ele fazer do jeito dEle, da forma dEle. No molde dEle. E isso muitas vezes vai derrubar com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa vaidade, com os nossos achismos, com o nosso orgulho, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Então eu aprendi na minha caminhada uma coisa: o processo é algo muito bom, porque ele me promove. Ele me leva para outro lugar, aonde sem Ele eu jamais chegaria, porque com Deus não tem paraquedas. Não pense que com Deus é fast food, que você vai dar um clique e você já vai, chegou. Não é assim, queridos. É do jeito dEle, da forma dEle, da palavra dEle, do querer dEle. Então, eu lhe digo uma coisa: se você quer viver as promessas de Deus, se você quer entrar num lugar onde você é aprovado por Ele, entrar num lugar onde você é conferido por Ele, aonde você tem legalidade para
proclamar, para decretar a palavra de Deus e ele ser segundo aquilo que sai da sua boca. Se permita ser aprovado por ele. E quando ele quiser te tocar, quando ele quiser fazer a obra na sua vida, deixe ele fazer. Deixe o oleiro fazer. Deixe ele te tocar, deixe ele te aperfeiçoar. Que no final de tudo você vai ver que todas essas coisas só estavam contribuindo para dores na sua vida. Todas essas coisas só estavam sendo como pedras, empatando o fluir, empatando a glória de Deus na sua vida. Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Ele sabe qual é o caminho perfeito. Ele é a sabedoria. A sabedoria está com ele, pertence a ele. Ele é sábio, ele é o dono da sabedoria. E para isso nós precisamos de fato pedir mesmo ao Senhor sabedoria. Se você ainda não fez essa oração, eu já quero lhe encorajar a fazer. Ao pedir ao Senhor sabedoria. Isso aqui muda a vida de qualquer pessoa. A forma como você enxerga, a forma como você identifica a sua vida, os seus relacionamentos, o que está na sua volta é diferente, querido. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Então Deus vai fazer você conhecer, entender a luz dele, não a luz das suas emoções, a luz das suas crenças, aos seus pensamentos, não. É a luz de Deus que vai te sinalizar ali o contexto das coisas. E isso vai fazer com que você tome decisões certas. E decisões certas vão te levar para caminhos certos. Decisões certas vão te levar para o destino correto. Você não vai precisar estar em atalhos, estar todo dia entrando e saindo em um novo lugar. Você vai caminhar na rota certa, porque você está na direção certa. Precisamos buscar, queridos. Precisamos de fato, sabe, entender e se identificar, sabe? Olhar assim para dentro de si. Não olhar para todo mundo que está à sua volta, mas começar a olhar para você. Olhar para você com o olhar de Cristo. Começar a se olhar com o olhar de Cristo. A luz dele. E a gente vai perceber quantas coisas ainda precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, ativadas, potencializadas, para que haja a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Então, eu queria ler aqui Gênesis, para poder trazer para você o entendimento, o quanto Deus tem compromisso com o homem. O quanto Deus verdadeiramente contempla a criação chamada homem, mulher. Então tem coisas, querido, que Deus só vai fazer por conta de você. E se você estiver na estatura que não está alinhado com Ele, você vai estar impedindo o que Deus quer fazer. Você entende isso? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 4, está assim: estas são as origens dos céus e a da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Eu quero te dizer que esse homem que Deus está falando é o homem, a criação original. Não é o homem caído, mas é o plano perfeito de Deus. Ele está falando de um homem o qual ele criou para se estabelecer na terra. Não é o homem pós-queda, mas o homem antes-queda.
E este versículo aqui diz para a gente que o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, porque não havia ainda o homem. Ele ainda não tinha criado Adão. Então quero te dizer que existe coisas que para Deus fazer chover, para Deus fazer brotar, para Deus fazer florescer, para Deus fazer frutificar na sua vida, Ele vai precisar trazer à existência o plano original dele. Talvez a gente muitas vezes assim ora, sabe aquele versículo que diz assim: o meu povo não recebe porque não pede mal. Eu peguei aquela chave na minha vida. Então, quando eu quero alguma coisa, eu não peço pela coisa. Eu peço pelo aperfeiçoamento do meu coração, do meu caráter, da minha identidade. E à medida que Jesus vai me aperfeiçoando, Jesus vai me dando as coisas que eu estou desejando. Sabe? Às vezes você está pedindo algo, os solteiros mesmo. Quando alguém que está solteiro, eu quero casar e vem conversar comigo. Jamile, eu amo dar esses conselhos. Ore por mim, porque eu quero casar, é mesmo? Ótimo, glória a Deus. Então eu vou começar a orar para você ser uma mulher segundo o coração de Deus, virtuosa, cuidadora do seu lar, a mulher de provérbio. Eu vou começar a orar para Jesus fazer essa obra. Sabe? Porque eu aprendi, querido, que o processo é mais importante do que o resultado. Então, essa é uma chave poderosa. Você quer muito uma coisa, mas Jesus está vendo, mas não foi ainda formado para ter aquilo. Ainda não foi gerado para ter aquilo. Aí tadinho, Jesus faz chover nas minhas finanças, faz chover no meu casamento. E Jesus assim vai ficar na aprovação, porque precisa ser aprovado. Primeiro é aprovado com Jesus. Então, quando eu vou jejuar para alguma coisa, eu não jejuo pela coisa, eu jejuo para o aperfeiçoamento da minha vida. Eu jejuo, falei, meu Deus, isso aqui eu tenho que linkar. Eu falei, eu quero muito aquilo. Então, peraí, o princípio que agrada a Deus, eu preciso carregar isso dentro de mim, Senhor. Eu preciso ter essa mente, eu preciso ter esse coração desse princípio. Eu preciso, Senhor, ter isso. Então, eu não oro pela coisa, eu oro pelo processo que vai me levar pela coisa. E eu começo a trazer a existência através da palavra do Senhor, aquilo que Deus já me criou para ser. Então, queridos, aqui está claro, Jesus não fez chover na terra, porque ainda o homem, não havia homem na terra. E esse homem é antes do homem da queda, é antes da natureza caída, é o plano original de Deus. Então, trazendo hoje, pós-queda, a redenção de Cristo, que é onde a gente pode ser justificado, aonde eu posso remir a minha natureza caída. Eu preciso fazer o homem antes da queda crescer em mim. Eu preciso fazer o coração do homem antes da queda brotar em mim. Eu preciso fazer essa mentalidade florescer dentro de mim. Você vai ver. Vamos pensar que não. Deus está te dando. Deus está te entregando. Deus está fazendo isso. Falando, meu Deus, como foi assim? Desse jeito, é desse jeito. Porque Deus sabe a quem Ele vai confiar. Deus sabe a quem Ele vai confiar. Deus não é menino, querido. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que passa nos nossos pensamentos. Aquilo que corre ao nosso coração. Ele sabe. E com Ele não adianta, tem que ser da forma certa, do jeito certo, de verdade. Então eu aprendi isso e eu falei, meu Deus, gostei. Então eu não gasto meu tempo pedindo as coisas, eu gasto meu tempo me aperfeiçoando, me treinando, me desenvolvendo, pensando sobre aquele assunto, pensando sobre o amor, pensando sobre a compaixão, pensando sobre a fidelidade. Aí eu vou pensando, vou deixando Jesus crescer em mim, vou deixando Ele adentrar. E quando Ele ver que a criação antes queda está se estabelecendo dentro de mim, Ele vai ter prazer, porque Ele tem prazer, queridos. Acredite, Deus tem prazer em nos abençoar. Isso glorifica o nome de Deus.
E isso revela à humanidade que Deus está com você. Os sinais de Deus revelam que Ele está com você, para os incrédulos mesmo, para aqueles que estão desacreditados. Aí Ele vai ver a sua vida mudando, Ele vai ver sua família sendo transformada, Ele vai ver sua empresa mudando. As pessoas vão ver, vão querer entender, vão querer... O que é que está acontecendo? Então Deus tem prazer, não somente para me abençoar, porque Ele sabe que essa bênção vai transbordar e vai alcançar milhares, vai alcançar muitos. Então acredite, o mais interessado para mudar a nossa história, o mais interessado para nos dar um fim de paz, de bênção, de prosperidade, de honra, de conquista, é Deus. Mas eu e você precisamos dar resposta. Precisamos aprender a dar respostas certas ao Senhor. Sabe? Ser crentes sábios, homens e mulheres sábios, que dão respostas certas nesses dias. Então acredite no processo. Acredite nesse caminhar com Cristo, aonde você é aperfeiçoado, aonde você é aprovado todos os dias da nossa vida, áreas diferentes, sabe? É como Deus passa a sonda assim, né? Quando a gente está bem quietinho lá no nosso canto, Ele vem, tem isso aqui, né? Vai dar aquela cutucada, e glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por isso. Então era essa a palavra que eu queria trazer ao coração de vocês, que muito mexeu comigo esses dias. Então, eu vivi isso, ela é viva na minha vida. Entender os processos de Deus, se entregar aos processos de Deus, amar a obra de Deus que Ele faz na nossa vida. Isso aí produziu chuvas poderosas no meu casamento, na minha família, na nossa vida financeira, nos nossos sonhos. Quantas coisas a gente viu que era verdadeiramente, só poderia ser o Senhor. Não tinha como ser por outro caminho. Mas a gente não pode se prender aos resultados, sabe? Não podemos nos prender e adorar resultado. Mas a gente precisa entender o que nos, de fato, levou aos resultados. Não podemos nos esquecer, queridos, o que de fato nos levou a receber a graça e o favor do Senhor. Sabe por quê? Quando a gente esquece, muitas vezes a gente podemos nos tornar pessoas ingratas, pessoas que caminham sem a revelação e a sabedoria de Deus na sua vida do dia. E eu tive uma experiência muito especial, porque eu entendi que Deus estava me lembrando. Porque quando Deus muda a sua sorte, você nem lembra mais, a verdade é essa. E aí o Senhor me fez eu lembrar, eu falei, Jesus, muito obrigada, Pai, por me lembrar desse tempo, por trazer a memória dos dias difíceis, das lutas, das guerras, das escassez, das humilhações, das privações. Muito obrigada, Deus, por me lembrar. Porque eu sei que o Senhor em todas elas esteve comigo. E eu preciso continuar dando resposta para esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Queria convidar o ministério de louvor. E eu não sei se você tem pendências que você precisa dar resposta para Deus. Eu não sei se você tem áreas da sua vida que precisa dar resposta para Deus. Por esses dias o Senhor me botou nesse lugar. Você precisa me dar resposta nessa área. Você precisa se posicionar nessa área. Não com a natureza caída, Jamile, antes de Adão. Antes de Adão cair. Depois de Adão cair. Mas você precisa dar resposta antes. O meu plano original. Porque o seu posicionamento diante disso precisa ser à luz daquilo que eu te criei. No design original que eu te criei. E eu ainda nessa semana,
Meu esposo viajou a trabalho. E aí foi uma semana bem agitada para mim. E eu comecei a ficar... Falei, meu Deus, eu tô com raiva desse homem, largou aqui sozinha, meu pai, eu vou matar ele, não sei o quê. E eu com aquelas crises querendo bater em mim, eu falei, meu Deus, não quero nem falar com ele, eu vou matar ele. E depois eu parei assim, falei, Jesus, por que eu tô assim? Aí Jesus falou, porque tem coisas que eu ainda quero te curar, filha. Aí eu falei, Deus, por que eu tô assim, Senhor? Ele é porque eu quero te curar ainda. E ele já tinha me falado no começo do ano, eu vou tocar nessa área. Eu quero tocar nos seus relacionamentos, Jamília. Eu vou te levar numa medida mais profunda de se relacionar, porque o que eu tenho para ti nesse tempo, você precisa entender um nível maior de relacionamento, filho. E tem pedras aí que eu preciso remover. E eu estava fugindo. Que são áreas sensíveis, querida. E ele falava assim, eu quero tocar no seu relacionamento paterno. Eu sei que a tua paternidade foi curada, mas a relação ainda não houve cura. E eu quero te levar nesse lugar de cura, filha. E aí nessa semana eu desse jeito, eu falei, Jesus, por que eu estou assim? Aí, Jesus, é por causa disso. Eu quero te levar a um relacionamento saudável. Eu quero te levar em um novo nível de relacionamento e isso está atrapalhando. Aí eu parei tudo, eu falei, Jesus, vem me curar. Eu falei, Jesus, vem me curar, Jesus. E eu me entreguei ao processo. E eu obedeci os comandos. E eu fiz conforme tudo ele foi pedindo para mim. Eu fui entregando. Daqui a pouco aquela agonia, porque eu estava em casa sem marido essa semana, foi passando. A minha alma foi aquietando, foi gerando paz na minha alma. Jesus devolvendo minha alegria. E ele dizia para mim, faz parte do propósito. Quero te levar em novas medidas de amor. Eu quero te entregar novas medidas de amor. E aí às vezes a gente ora dizendo, Senhor, nos dá ministério. Senhor, nos usa, Senhor. Muitas vezes a gente está ali pedindo o resultado das coisas. O Senhor está aqui, ó, estou no processo. Os olhos de Deus estão no processo e o nosso coração está no resultado. Ei, igreja, precisamos caminhar na sabedoria de Cristo. Precisamos caminhar no olhar de Cristo. E aí eu entendi. Não existe chamado, ministério, propósito, sem entender a grandeza da profundidade do amor. Sem entender a profundeza de se relacionar de forma saudável. Tira os olhos do resultado e põe os olhos no processo. E você vai ver o quão rápido Deus vai te levar em lugares que você jamais pensou. Jamais você imaginou. Se entregue, igreja. E eu falei, Jesus, nesse tempo o Senhor não está deixando passar nada, Deus. O Senhor não está deixando passar nada. Jesus está limpando, está adornando a igreja dele. Ele está purificando, ele está justificando a igreja, porque existe um propósito. Um propósito maior. Ainda hoje o nosso pastor pregou sobre isso. Se você não assistiu, assista. Está muito acima de nós o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu quero te convidar você a ir no seu lugar ainda, a entender esse lugar de processo, a colocar diante do Senhor áreas da sua vida que você sabe que não flui, que você sabe que paralisou, está travado. E que você comece a pedir a Ele, Deus, me dá sabedoria. Deixa eu enxergar essas coisas com teu olhar. Deixa eu olhar para esse lugar com teu olhar. Não deixa eu colocar o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos, não, Senhor.
Mas deixa eu colocar o teu olhar diante disso. Eu quero me posicionar, eu quero dar resposta. Eu quero dar resposta ao Senhor em áreas da nossa vida. Ó Deus, nessa hora eu quero te apresentar, Senhor, cada vida aqui, cada pessoa. Meu Deus, cada homem, cada mulher, meu Pai, que talvez se encontre como terra seca. Que talvez se encontre, Senhor, como uma terra seca, Senhor. E o Senhor está dizendo: deixa eu criar quem eu te chamei, quem eu te criei para ser, para eu derramar a minha chuva. Eu quero te pedir que o Senhor entre, Pai, nesses lugares. Que o Senhor entre nesses lugares que estão caídos. Que o Senhor entre nesses lugares de ruínas, Senhor. Aquilo que está arruinado, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor entre nesta noite. E que o Senhor crie, que o Senhor gere tudo aquilo, Jesus, que está em ti, Pai. Que o Senhor comece a liberar o perfeito amor. Que o Senhor comece a liberar a cura. Que o Senhor comece a liberar, Jesus, neste lugar, Senhor, a tua presença que é suficiente para nós. Ó Deus, eu oro nesta hora, clamando, Espírito Santo, te pedindo, Jesus, que haja, Espírito Santo de Deus, esse fluir, esse formado, Senhor, em nós. Para que chuva do Senhor venha. Para que a chuva do Senhor venha. Para que a chuva do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre as empresas, sobre o relacionamento. Oh, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nesta hora. Eu te peço, gera em nós, Senhor, o aperfeiçoamento da tua obra. E que a bênção do Senhor, Pai, esteja conosco, em o nome de Jesus. Aleluia, Jesus.